boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Vai saber quando esse vídeo vai te encontrar, na verdade. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Hoje vamos falar sobre uma continuação do nosso último encontro, que foi sobre renovar atitudes. Eu sou o Gabriel, sou um homem branco com poucos cabelos, uso óculos, estou de barba, bigode, uma camiseta branca e a parede do fundo é branca também, então um ambiente de bastante luz e muito branco. Sejam todos bem-vindos, fico muito contente de estar aqui com vocês novamente pra gente continuar a trocar ideias. Vocês, embora me escutem, podem também interagir com a gente, com o Espaço Hamed aí, de alguma forma, né? Manda mensagem, entre em contato, dá um jeito. A gente tá aqui pra ouvir vocês também, tá bom? E aí, pra gente começar sem mais delongas, vamos entrar num clima de oração, puxar aqui na mente a, a imagem de Jesus, puxar para perto a energia crística, a energia de Deus, que está presente em todos os lugares, portanto, está aqui comigo, está aí contigo, porque vive dentro de nós. E vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. As nossas ofensas, como nós perdoamos nossos ofensores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males do corpo e da alma. E que assim seja. Vamos nessa hoje, né, dia 29 de março de 2024, sexta-feira da Paixão. Se você é uma pessoa que tem a tradição católica aí na sua vida, você deve saber. Hoje é o dia que se lembra, né? Não por ser sexta-feira, dia 29, porque essa data muda, mas a Sexta-feira da Paixão é uma data instituída para relembrar a, o julgamento e o calvário lá de Jesus, né? Quando ele é julgado e sentenciado à morte, enfim, né? E a crucificação. Então, para todo mundo cristão, hoje é um dia que seria bacana refletir. Para todo mundo que olhe para essa questão, pode ser importante, porque vamos tirar o lado religioso, vamos pensar só no aspecto prático ali da sociedade da época, né? Uma pessoa foi julgada por um crime que seria de blasfêmia, mas seria um crime religioso. Foi condenada sem provas, mas por um conselho que determinou que influenciou, né, que essa fosse a sentença dada pelo imperador. E foi crucificado. É interessante a gente lembrar que a crucificação não foi, ou não é, uma. Não era, né? Uma prática estranha lá na Roma antiga, lá em Jerusalém.
né? Império Romano, na verdade. Mas não era uma prática antiga, não era uma prática extraordinária, era uma coisa que estava dentro do conjunto legal deles, né? Era uma coisa que outras pessoas, outros sentenciados eram julgados e iam para crucificação. Então não foi uma coisa assim que, porque é Jesus, vamos crucificá-lo. Não, era uma coisa da época. E se nós nos lembrarmos, nós já tivemos um encontro e você consegue encontrar o vídeo da nossa conversa, da nossa palestra na época, que nós falamos sobre as leis naturais. Então lá atrás tem uma das. A gente. Do ano passado ainda, lá de 2023, nós tínhamos as leis naturais. Em dezembro e janeiro a gente falou sobre isso, se eu não me engano. E é interessante a gente pensar como as coisas se conectam, né? A gente tá no ano 2024, né, pro calendário cristão, mas obviamente que a sociedade tem muito mais tempo que isso, né? O período antes de Cristo, né? E a renovação das atitudes no âmbito individual, né? Mas de cada um dos indivíduos da sociedade, ou seja, formando uma renovação coletiva, fez com que as leis fossem modificadas. Esse encadeamento é interessante da gente pensar. Porque renovar atitudes, né, não é uma coisa rápida. Então, por exemplo, mês passado a gente fez a parte um. Então foi o Renovando Atitudes, um olhar para dentro de si, que foi a primeira. Poxa, em 30 dias, arredondando, não, acho que ninguém se transformou em outra pessoa aqui, né? Assim, eu não me transformei, pelo menos, né? Posso ter melhorado uma coisinha ou outra ali sutil, mas essas coisas são demoradas, elas levam muito tempo, enfim. Mas a vida é eterna, né? Então também não é exatamente que assim tem que fazer pra ontem, percebe? Claro, vida eterna para quem entende dessa forma, né? Eu sempre falo dentro do escopo do espiritismo, né? Que é a linha que eu tenho mais afinidade de entendimento. E, mas enfim, a vida segue, né? Inclusive, um dos pilares do espiritismo vai ser a reencarnação. Outras linhas espiritualistas também entendem a reencarnação como uma coisa que acontece, né? E é por isso que eu falo que o espírito é eterno. Perceba que as duas coisas estão intimamente conectadas. Se o espírito vive para sempre, poxa, só ia ter um corpo de carne e osso, assim, né? De pele, assim, ó. Que dura hoje, né? 2024, assim, com sorte. Uma média de 70, 80 anos. E o restante da vida eterna? Vive como? Pro espiritismo, a reencarnação é justamente a, a vivência num novo corpo de carne e osso para aquele espírito poder seguir a sua jornada de vida, né? De trabalho, enfim, né? De conquistas, de renovações, inclusive, né? Já pensaram nisso? Então, pensando, voltando à questão, né? Hoje, Paixão de Cristo, né? Sexta-feira, um feriado pra gente olhar para dentro de si. E eu vou só conectar hoje algumas coisas, né, que são desse contexto. Por exemplo,
retomando na Jesus foi crucificado, morto, claro, por causa das ideias que ele propagava e de supostamente ir contra alguns dogmas que a religião vigente impunha para a sociedade. A lei da época, a lei civil, determinava que a pena de morte pudesse ser por crucificação. Hoje no Brasil a gente não tem pena de morte, então só para a gente pegar um exemplo de evolução, de renovação, de atitude. Com o passar desses 2024 anos, né, a sociedade foi entendendo que algumas coisas precisavam ser modificadas. Inclusive, isso vai modificando as leis humanas. Claro, a gente sempre vai ter um exemplo de outras sociedades hoje que usam outras leis, porque cada sociedade tem sua história, né? Mas a gente mora no Brasil, esse vídeo eu acho que tá rodando aí pro Brasil. Então, pensando no nosso contexto mais próximo, né? Mas aqui a gente entendeu que a pena de morte não caberia, né? Isso indica uma renovação de atitude. De novo, que nasce individual, que várias pessoas vão tendo, formam um entendimento coletivo, isso muda, força, influencia a mudança da lei e a partir dali passa a ser uma coisa diferente. A lei, né? Passa a ser diferente, né? Mas de qualquer forma, Jesus teve a sua vida lá, sua jornada, né? Foi de iluminação aí, de trazer conhecimento, de impulsionar a renovação de atitude. Jesus é o marco aí do universo cristão para a renovação de atitude. Todo mundo deve ter aí na sua memória uma passagem bíblica, né, onde Jesus solicita, pede para que as pessoas. Boa noite, Neivas. Neiva Silva. Boa noite. Todo mundo deve ter uma passagem que lembra um pedido de Jesus para mudar de comportamento, para que as pessoas mudem o comportamento. Quer ver, ó? Eu não vou citar as passagens literalmente, né? Porque eu teria que ler na íntegra o que está escrito, mas só pra gente trazer na mente a passagem. O caso de Madalena, que estava ali para ser apedrejada, e Jesus intervém, interfere e fala lá, ó, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Qual renovação de atitude Jesus está convidando a gente a fazer? Posso citar algumas simples, né? Julgamento, não julgar a vida dos outros, olhar para si, porque tacar a pedra olhando a vida dos outros é mais fácil do que olhar para si mesmo, né? O que aí nos traz uma próxima passagem, né? Que Jesus fala que é mais fácil apontar o argueiro na, na testa do outro do que a trave no próprio olho, enfim. Alguma coisa nessa linha, trazendo justamente essa questão. A gente consegue apontar muito bem os defeitos, os erros das pessoas, mas na hora de olhar para nós mesmos, a gente fala, ah, não, mas espera aí, né? A gente é condescendente com nós mesmos. Nessa condescendência, a gente, obviamente, né? Eu vou falar com um termo mais popular, a gente passa um pano pra gente mesmo, sabe assim?
nessa assim, ah não, comigo é diferente. A gente puxa uma outra passagem que Jesus também teria trazido, né? Ele fala assim, dos mandamentos, esses aí que já foram apresentados, os 10 lá que foram trazidos, amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar ao próximo como a si mesmo. Seria esse as coisas mais importantes. Isso resume todos aqueles 10. Então, lá nos mandamentos fala, não trairá, né? Não adulterarás, não cobiçarás o que é do outro. E Jesus fala assim, ó, tudo aquilo lá ó, se resume a isso aqui. O que ele está convidando a gente para renovar de atitude? Quando ele fala, ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. Então ele está convidando a gente a primeiro se amar. Que é a renovação de atitude maior que essa? Que a gente não se ama, né? Não sei se vocês já perceberam ou se percebem dessa forma, mas a gente não se ama. E tem vários exemplos que eu posso dar. Claro, eu estou sendo generalista, tá, gente? Porque, obviamente, estou colocando uma situação filosófica. Não é o Gabriel, né? O Gabriel não se ama. Não estou falando disso, né? Do indivíduo. Eu estou falando do comportamento humano enquanto pensamento filosófico, né? Digamos assim. Mas a pessoa humana, ela acaba fazendo tendo várias atitudes que sustentam a ideia de que a gente não se ama. Então, por exemplo, estresse alto, taxa de estresse lá em cima. A gente sabe que danifica muito a nossa saúde. Mas ainda assim a gente vai atrás, vai atrás, vai atrás. A gente está se amando? Não. Se eu não me amo, como eu vou tratar o próximo amando como a mim mesmo? Eu não me amo, então eu trato o próximo como? Sem amor. É um encadeamento quase que lógico, né? Vamos colocar aí alguém. Um comportamento simples. Uma compulsão aí, qualquer que seja. Não vou falar sobre nenhum rótulo porque a ideia não é pensar no objeto, mas a atitude. Atitude compulsiva. Atitude que você não consegue evitar. Não é que você só não quer, você não consegue. Você é compelido, é impossível para você, com as suas forças, evitar aquele comportamento. Mas é um comportamento destrutivo, ou danifica seu corpo de alguma forma, no seu estômago, seu pulmão, ou seu cérebro, enfim. Percebe? E a gente é cheio de compulsões aí, né? O que não falta são compulsões. Você pode colocar o objeto que você quiser e tá certo, né? Então isso são exemplos de não se amar. Então se eu não me amo, como que eu vou tratar o outro com amor? Essa é a questão. Lá atrás, o ano passado, a gente falou de uma. A gente fez 3 encontros, né? 3 palestras, digamos assim, falando sobre uma tríplice que era o sentir, pensar e agir. Então veja, a forma de eu sentir eu leva a eu pensar numa reação e executar essa ação que eu pensei, isso desencadeia alguma coisa no outro, né? E que volta para mim. Então, quando Jesus fala ame ao próximo como a si mesmo, ou quem não tem pecado que atire a primeira pedra, ele está falando assim: olha para dentro de você.
Como é que tá aí? Como é que você tá de julgamento da vida alheia? Como é que você tá de amor com você mesmo e, portanto, com o outro, né? A, a grande questão não é o tempo. Poxa, eu tenho que mudar para amanhã. Poxa, de um mês para o outro eu tenho que ser melhor. A questão é a caminhada da renovação, né? É estar no caminho da renovação e fazer o melhor que for possível para que as coisas realmente mudem dentro, não fora. É muito comum ouvir as frases populares de falar assim: ah, não, mas é que o mundo tem que mudar. Eu não posso ser diferente porque o mundo não muda. E aí vem Gandhi, talvez, e manda lá um seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, assim, não dá pra esperar o mundo mudar pra gente mudar. A gente vai mudar e mudando a gente vai influenciar a mudança do mundo. Eis a questão. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Acredita? É isso aí mesmo. Mas renovando as atitudes, a gente vai sendo melhor. Mas isso demora. E tá tudo bem. Mas tem que acontecer, né? Tá tudo bem fazer no seu tempo, mas tem que fazer, tem que estar atrás, tem que estar na busca. Esses nossos encontros, né, não é que serão milagrosos e de um estalar de dedo assim a gente passa a ser outra coisa, não. Mas nos dá sustentação. Sustentação da vontade de sermos melhores. Fala, poxa, tem mais gente olhando para isso, então não tô sozinho, né? Não sou só eu, né? Outra passagem de Jesus pra gente lembrar dele hoje, especialmente. Alguém teria dito lá, algum dos apóstolos teria falado: "Ó, Senhor, mestre, né? Quantas vezes a gente deve perdoar uma ofensa?" E Jesus teria dito, aliás, a pessoa fala: "Sete vezes, tá bom? Pra perdoar as ofensas?" Aí Jesus teria dito: "Não só sete, como sete vezes sete, ou sete vezes 77." Eu não sou muito bom de matemática, mas isso dá um número razoável, né? 7 vezes 7 seria 49. Imagina você perdoando 49 vezes a pessoa que tá errando com você. E geralmente a gente não faz isso, né? A gente usa um outro famoso bordão lá, que é o se errar comigo uma vez, beleza, errar é humano. Mas se errar comigo a segunda vez, aí o errado sou eu, porque eu deixei você errar comigo. É uma coisa muito menor de tolerância. E poxa, o que que Jesus está querendo que a gente renove as atitudes aí com esse 7 vezes 77 é, no que diz respeito a perdão? Que a gente seja mais tolerante, né? Que a gente aprenda a perdoar as pessoas, né? Porque a gente erra também. A gente também precisa do perdão alheio, né? Eu tenho esse sentimento muito forte que às vezes eu erro e alguém fala, não, tudo bem, Gabriel, vamos nessa, acontece. E eu sinto uma gratidão por essa generosidade que eu não vejo outro caminho que não ser perdoar quem erra comigo e falar, olha, sei como é, vai lá, acontece, né? E Jesus também falou uma coisa sobre isso. Embora ele tenha sido um pouco mais assertivo, se eu tô acertando a passagem, ele fala assim: vá, mas não erre mais, né? Poxa, tem como, né? A gente.
vai errando, mas nisso a gente vai ganhando experiência. A ideia é que a gente não erre mais, isso é fato, isso com certeza. Mas eventualmente a gente ainda erra. E aí é que vem a questão do amar ao próximo como a si mesmo, que junta com perdoar, que junta com não julgar. E percebe que está tudo conectado? E Jesus, me parece, no meu sentimento, que eu compartilho com vocês, personifica e exemplifica com a vivência contada na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, né, que é possível fazer. Perceba, não é que seja fácil, não é que seja uma coisa de hoje para amanhã, não é isso. Mas ele mostra assim, ó, dá para fazer. Aí cada um vai conseguir fazer no seu tempo. Só que o tempo de uma vida, aqueles 70, 80 anos da média, não é limitador, não é nisso que a gente tem que se preocupar. Porque a vida é para sempre, a vida é eterna, né? O importante é estar imbuído ali, convicto de que precisa renovar as atitudes, né? Por último, que nós já estamos chegando aqui às 8 horas e 26, passou hiper rápido. Vamos encerrar já. Por último, fica aquele convite de reflexão. Joguei uma questão, né, que é amar ao próximo como a si mesmo, só que a gente não se ama. Tem uma outra questão que é bem dolorosa, viu? Que me perturba aqui a cabeça já tem um tempo, anos. Poxa, como eu falando comigo mesmo, como eu posso falar que eu sou cristão, que eu sigo a Jesus e tudo mais, ao espiritismo e etc, sendo que eu não faço o que foi pedido por Jesus? Essa explode a minha cabeça de tempos em tempos. Porque ele falou lá, perdoe. Eu nem sempre perdoo. Não julgue. Poxa, majoritariamente eu julgo. Ame ao próximo como a si mesmo. Eu não me amo direito e também não amo o próximo direito também, né? Caramba, se eu não faço quase nada do que ele pediu, assim, na íntegra, né? Na risca, como é que eu posso me chamar, me autodeclarar cristão? Percebe que conflito grande? Vocês já pensaram sobre isso? Bom, o que eu encontrei de resposta, é o que eu uso até hoje, é que eu sou o melhor cristão que eu posso ser hoje. Eu perdoo o máximo que eu consigo com o que eu tenho hoje. Eu julgo o menos possível que eu consigo hoje. Eu amo as pessoas da melhor forma que eu consigo hoje. Isso tira de mim qualquer sentimento de culpa, qualquer sentimento de frustração. Isso tira de mim qualquer sentimento negativo sobre eu não ser aquilo que eu deveria ser. Faz sentido para você? Se Jesus perdoa, eu tô perdoado, então eu tô tranquilo. Deus perdoa, eu tô perdoado, tô tranquilo. Mas estou fazendo a minha parte. Estou renovando atitudes para ser melhor assim que eu puder ser melhor. Percebe? Como não é o resultado final, mas sim a questão do estar todo dia buscando melhorar uma coisinha, mesmo que mínima. Poxa, a gente tem um monte de gente precisando de ajuda. Não importa qual seja essa ajuda. Você aí que está me ouvindo, você faz algum trabalho voluntário recorrente?
Aquele que você fala assim, não, mano, todo mês, faça chuva ou faça sol, eu vou lá e eu faço tal coisa para ajudar alguém. Não tô falando de dar aquele dinheirinho no farol. Isso é importante também. É, é, suprir necessidades imediatas também é caridade. Percebe? Existe digamos assim, uma linha de entendimento que vai falar que dar moeda no farol não é caridade. Olha, aquela moeda pode ser a diferença entre almoçar ou não almoçar para alguém. Faz diferença muito na vida de alguém. Então não existe ato pequeno, que me lembrou outra passagem da Bíblia, que a pessoa joga lá uma moedinha de nada que ela tinha lá, vamos supor se fosse nos nossos dinheiros de hoje, né? Seria assim, jogou uma moeda de 5 centavos lá em oferta e ficou absolutamente sem nada. E uma outra pessoa ficou, jogou moedas e moedas e moedas e toneladas de moedas, mas ainda sobrou um montão que ela tinha. Era rica pra caramba. Aquelas moedas não fez falta nenhuma para ela. E Jesus teria dito: olha, essa moeda de 5 centavos tem muito mais valor aos olhos de Deus do que aquele montão de moeda. Porque essa pessoa aqui que não tinha nada, que não sabe o dia de amanhã e deu os 5 centavos que ela tinha agora, confiando que o amanhã Deus vai ajudar ou que vai conseguir mesmo assim, mas entregou com fé, ela vai ter uma retribuição, né, à altura da sua fé. Aí tudo bem, a gente olha muito para essa pessoa que deu 5 centavos e enaltece ela e fala assim, nossa, né, deu do que não tinha, isso aqui é caridade verdadeira, etc. Mal que dá volume de doação, um monte de moeda. Não é que aquela pessoa que deu um monte de moeda não vai ter também um, um retorno, digamos assim, moral, né? É, ela também está fazendo bem. O que, o que difere, né, é que por ela ter muito, aquele valor que ela doou não vai fazer tanta falta, né? Não vai fazer falta algumas vezes. E essa é uma condição que Deus teria confiado a essa pessoa, então se torna uma obrigação ela ter feito aquilo. Mas perceba, não é que não tem um mérito envolvido, tem também. Enfim, falei de tudo isso pra gente lembrar que a gente pode olhar mais pro exemplo de Jesus, usá-lo como norte, como padrão, como exemplo e tentar ir na direção que ele nos mostrou e no que ele nos pede para seguir e fazer isso da nossa forma, mas sem julgar, sem culpar o outro, sem olhar para os outros e falar: ó, eu tô no caminho de Jesus, você não. Isso não existe, gente. Cada um tem o seu. A, a caminhada é longa, né? Cada um tem o seu, a sua jornada, né? Tá bom? E eu fico feliz que a nossa jornada tenha se cruzado hoje mais uma vez. Em abril não estarei, mas em maio eu volto pra gente se encontrar novamente. Mas desejo a todos aí uma ótima Páscoa, no geral, com renovação de atitudes para todos nós, com isso em mente, pelo menos. Se tiver chocolate, come. Chocolate também é bom, né? Por que não? Se não tiver, tá tudo bem também. Traz o sentimento no coração de renovação, abraça aí quem você às vezes não abraça há muito tempo, que isso aí já vai ser um presentão.
renova essas atitudes aí, ó. Muita gente tem conflitos familiares, né? Vamos tentar fazer as pazes e viver em paz com as pessoas. Quer renovação de atitude maior que essa? Começa dentro de nós, né? Dentro de si. Beleza? Vamos fechar o nosso encontro então? Uma respirada e solta o ar para baixar o ânimo. E numa oração livre eu vou fazer olhando para vocês mesmos, convidando vocês a fazerem comigo mentalmente. Vou trazer a imagem de Jesus aqui em minha mente. Vou falar diretamente para ele. Mestre Jesus, obrigado por tudo que você faz por nós. Faz, porque eu sei que você está vivo, vive entre a gente, nos nossos corações e nas nossas mentes, e na energia que a gente compartilha a cada momento, a cada oração que a gente fala: ó Senhor, me ajude, ó Senhor, obrigado, ó Senhor, permita que, né? Em cada oração a gente está junto. E obrigado, Jesus, por toda o conhecimento que foi trazido. A gente sabe, eu sei que nós ainda estamos muito longe do que o Senhor exemplificou, mas a jornada é essa. Estamos no caminho. Muito obrigado a todos os outros amigos espirituais que nos acompanham e nos ajudam a trilhar essa caminhada. E a todos os outros guias de luz que vieram e que estão entre nós e que trouxeram conhecimento. Cada religião às vezes tem um outro guia de luz, mas que leva também para o caminho do amor, para o caminho da tolerância, do perdão. Portanto, muito obrigado a todos. E que nós, na medida do nosso conhecimento, das nossas possibilidades, possamos também, com humildade, ajudar a trilhar o caminho das pessoas que estão ainda mais distantes do que nós. Está encerrado o nosso encontro de hoje, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.